A nossa videoaula de hoje é sobre o módulo 3º, que trata de mediunidade. E nós vamos tecer considerações sobre o roteiro de número 4, que trata sobre obsessão. O obsessor, o obsediado e o processo obsessivo. Bem, a obsessão é considerada, hoje em dia, uma verdadeira pandemia, porque o intercâmbio com a espiritualidade é constante, é frequente e ocorre até com muito mais frequência no sono, quando nós dormimos, que nós nos desdobramos, o nosso espírito, se estiver sendo assediado, será muito mais fácil a mantença desse processo obsessivo. Mas, afinal de contas, o que é obsessão? A obsessão, segundo Allan Kardec, do Livro dos Médiuns, no capítulo 23, nos é dito um conceito clássico, que é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E é praticada sempre por espíritos inferiores. É evidente que um espírito bom não vai obsediar a uma determinada pessoa. E quem é o obsessor? O obsessor é aquele que é o importuno, é aquele que prejudica, é aquele que causa a obsessão. E o obsediado? Quem é? É o importunado. E muitas vezes as pessoas chegam e falam: ai, coitadinho, fulano está tão perturbado, tão obsediado, e lança cargas negativas, formas pensamentos inconvenientes, inadequadas, para o obsessor. Costumamos dizer, repetindo que os espíritos amigos nos relatam, que o obsessor e o obsediado, eles são aqueles que trocam de posição. Muitas vezes, o obsediado é o verdugo do passado e hoje ele é a vítima. E o obsessor, que é o verdugo, foi a vítima. Porque existem obsessões que se prolongam por séculos. Querem um exemplo? No livro, há uma trilogia da médium Ivone do Amaral Pereira, Psicografia de Charles, que há uma trilogia, O Drama da Bretanha, O Cavaleiro de Numieres e Nas Voragens do Pecado. Interessante que esses livros foram psicografados, primeiro o último, depois o segundo e depois o primeiro, na ordem da sequência cronológica. E é uma obsessão que se prolongou por 300 séculos. Aí todo mundo vai ficar assustado. Mas como? Será que eu vou ficar obsediado tanto tempo? Não. Se nós nos mantivermos trabalhando, se nós nos mantivermos firmes, se nós tivermos paciência, nós poderemos nos livrar do obsessor e de sermos obsediados. Agora, poder-se-ia perguntar: o obsessor é sempre mau? Não. Existem alguns obsessores que não querem fazer o mal, não, querem nos ajudar. Só que, como ainda trazem características de inferioridade, ao se acercar daquela pessoa, de um médium, porque muitos obsediados realmente são médiuns desequilibrados, ele vai fazer algo mal.
Então, vai trazer, muitas vezes, taquicardia, cefaleias, que são as dores de cabeça, vai trazer insônia, irritabilidade e vários outros sintomas. Então, 2 tipos de obsessores. Aqueles que não são maus e aqueles outros que, sim, são vinculados ao mal. Aqueles que, muitas vezes, querem prejudicar uma determinada instituição, um determinado grupo de pessoas, que às vezes não consegue obsediar quem ele gostaria de perseguir. Então, ele vai, de uma maneira indireta, obsediar a alguém que poderia pensar, mas como? Vai prejudicar alguém que ele não tem ligação direta? Nessa vida. Em outra vida, poderão ter tido uma vinculação até mesmo afetiva. E os obsediados? Os obsediados, nós poderíamos classificá-los em alguns tipos. Os primeiros seriam os psicopatas amorais. São aqueles companheiros que têm débitos pesados, que vieram de regiões tenebrosas, regiões espirituais, muitas vezes de cavernas, que são perversos, são agressivos, são arrogantes, são petulantes, indiferentes, irritadiços e, às vezes, podem até trazer algum tipo de retardo mental. Há alguns livros que os companheiros que nos escutam poderiam ler, evidentemente, além do Livro dos Médiuns, que é um verdadeiro compêndio de mediunidade, são os livros de André Luiz. Depois a gente vai dizer alguns nomes, um deles é Libertação e Sexo e Destino, e a obra de Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito e o médium de Valdo Pereira Franco. Então, primeiro tipo, voltando aos tipos de obsediados, psicopatas. Segundo tipo, doentes mentais. Os doentes mentais são aqueles possuidores de diversos tipos de psicopatologias. Os esquizofrênicos, autistas e diversos tipos que nós encontramos nos consultórios de psiquiatria. São aqueles que são vinculados a entidades trevosas e que trazem débitos sociais, trazem delitos do passado que os fazem claudicar. Temos também os chamados psicopatas astênicos e abúlicos, tá certo? Esses daí, meus irmãos, são aqueles companheiros que trazem doenças diversas, que trazem aberrações sexuais. São aqueles que, no seu desequilíbrio, eles matam. Muitos que são muito irresponsáveis, não têm aparentemente uma consciência, são extremamente tristes. Honra para eles é inexistente, são fracos. E esses nossos irmãos são irmãos que precisam de muita paciência, que precisam de tratamento. E aí, quando um obsediado chega na casa espírita, costumamos fazer o tratamento, envolver a família e orientar que continue no tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque essa ação obsessiva, ela é persistente, ela é contínua, ela é tenaz, ela é terrível. E o paciente precisa ter o amparo espiritual,
da casa espírita, será visto depois em outros momentos como se faz o tratamento desobsessivo e o tratamento psiquiátrico, evidentemente, porque esses companheirinhos poderão trazer sérios problemas orgânicos. Aliás, o espírito, enquanto encarnado de Dr. Bezerra de Menezes, Cavalcante, ele nos traz uma obra muito interessante, que é a Loucura sob o Novo Prisma, mostrando esse aspecto em que uma obsessão pode aparentemente trazer, para quem não o conhece, o aspecto da loucura. E o processo obsessivo? Como é que ele ocorre? Nós já sabemos o que é um obsessor, o que é um obsediado. E como é que ele vai ocorrer? Ele vai ocorrer através da sintonia mental. É um processo lento, é um processo gradual. Em algumas situações, ele vai num crescente constante. Allan Kardec, do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, na obsessão, que trata sobre a obsessão, ele classifica a obsessão em 3 tipos: obsessão simples, fascinação e subjugação, que alguns companheiros, de forma muitas vezes equivocada, costumam chamar de possessão. A obsessão simples é o início da obsessão. É aquela ideia insistente, uma monoideia, aquela tristeza, aquele distúrbio de humor, muitas vezes confundido, né, como um transtorno bipolar. Ora a pessoa está muito alegre, ora a pessoa está muito triste, ora ela está eufórica. Obsessão simples. O fascinado já é um grau mais acentuado da obsessão. É aquele que os outros companheiros, os familiares, estão vendo determinado comportamento e aquele companheiro não quer escutar ninguém. Se ele estiver trabalhando numa casa espírita, porque isso pode acontecer também, do médium ficar fascinado, ele diz que o seu guia espiritual, o seu mentor, está dando aquela comunicação e aquele espírito só se comunica por aquele médium. E quando é feita a avaliação da psicofonia, da fala do espírito, ou da psicografia, do que se escreve, nós vemos escritas estapafúrdias, até inconvenientes. E como é que vai ocorrer esse processo? A primeira coisa que o espírito faz é localizar a vítima. Depois, é aquela ação persistente do obsessor. Ele não desgruda do companheiro, do obsediado. Ele está ali de manhã, à tarde, à noite, durante o sono. E há um caso que agora nos vem à memória, do livro Libertação, em que uma senhora, ela é obsediada por uma determinada entidade através do sono. E esse espírito, ele fica colocando na cabeça da irmã que o seu marido está interessado por outras mulheres. Então, a ação persistente do obsessor. Depois, a instalação da onda mental na mente da pessoa, que busca envolvimentos fluídicos, para que aquela pessoa se desequilibra, para que aquela pessoa só pense naquela ideia que foi gerada. Então, é estabelecida a sintonia, mente a mente. É como se aquele obsessor tomasse parte do cérebro do obsediado. É claro que, como nós falamos, o processo é gradativo. Ele pode
passar de uma vida para outra. Mas não nos esqueçamos que nada ocorre por acaso. E se aquele companheiro está sendo obsediado, é porque, como costuma se falar, ele tem culpa no cartório. Pode nem ser dessa outra vida, mas pode ser de outras vidas. Agora, existe uma questão que nós não poderíamos deixar de falar. É que em alguns processos obsessivos, muito mais intensos, os obsessores, eles possuem todo tipo de técnica. Ele vai utilizar os chamados ovoides. O que é um ovoide? O ovoide são entidades humanas desencarnadas que ficaram tão fixados numa ideia única que ficaram perdendo, entre aspas, a plasticidade, a forma anatômica do perispírito. André Luiz, através do médium Chico Xavier, no livro Libertação, ele nos fala do caso de Margarida, da filha de um juiz, que é obsediada com mais de 60 formas ovoides. E esses ovoides, eles têm mais ou menos o tamanho de um cérebro humano e apresentam movimentos tipos de ameba, com colorações diferentes. E que esses ovoides, eles foram colocados ao longo da coluna vertebral da irmã e em algumas outras partes do cérebro para que fossem sugando a energia vital, a capacidade do raciocínio, da locomoção, da inteligência dessa companheira. E aí se perguntaria, quais são as condições que favorecem a ovoidização? Primeiro, consciência culpada, sentimentos de vingança, ódio, ideias fixas. É claro que a providência divina a tudo assiste. Mas nós, quando cometemos os nossos erros, nós imprimimos no nosso cérebro perispirítico a marca. Então, se nós cometemos a ação, nós vamos receber uma reação. Porque Deus não vai castigar, Deus não vai recompensar a ninguém. Somos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, porque esse processo de ir e vir é contínuo, é constante, que imprimimos a nossa culpa. E essa nossa culpa, ela poderá ser aumentada ou diminuída de acordo com o nosso trabalho, de acordo com um trabalho contínuo, persistente, caridoso de devotamento no bem. Perguntaria-se ainda, poderia-se perguntar, será que só existem obsessores apenas em relação aos desencarnados? Não. Também existe entre os encarnados. Embora a obsessão pelos desencarnados seja mais conhecida, também existe, viu? Do encarnado para o encarnado, do desencarnado para o desencarnado, do encarnado para o desencarnado e do desencarnado para o encarnado, que é a mais conhecida. Agora, para finalizar, uma última questão. Como é que nós vamos evitar esses processos obsessivos? Bem, a resposta é simples, mas nos leva a buscarmos a persistência no bem. Devemos buscar manter a nossa mente vigilante. Devemos vigiar. O vigiar e orar aqui, da advertência do Cristo, é uma advertência profunda. Vigiar no sentido do trabalho, na oração e no devotamento do bem.
e termos paciência, porque, como somos espíritos comprometidos, vamos tentar aliviar a nossa ficha. E a nossa ficha, as nossas fichas, melhor dizendo, nas diversas reencarnações, vão sendo gradativamente quitadas. A nossa videoaula de hoje é sobre o módulo 3º, que trata de mediunidade. E nós vamos tecer considerações sobre o roteiro de número 4, que tem inadequadas para o obsessor. Costumamos dizer, repetindo que os espíritos amigos nos relatam, que o obsessor e o obsediado, eles são aqueles que trocam de posição. Muitas vezes, o obsediado é o verdugo do passado e hoje ele é a vítima. E o obsessor, que é o verdugo, foi a vítima. Porque existem obsessões que se prolongam por séculos. Querem um exemplo? No livro, há uma trilogia da médium, muito bom, não vai obsediar a uma determinada pessoa. E quem é o obsessor? O obsessor é aquele que é o importuno, é aquele que prejudica, é aquele que causa a obsessão. E o obsediado? Quem é? É o importunado. E muitas vezes as pessoas chegam e falam: ai, coitadinho, fulano está tão perturbado, tão obsediado, e lança cargas negativas, formas pensamentos inconvenientes. O espírito, se estiver sendo assediado, será muito mais fácil a mantença desse processo obsessivo. Mas, afinal de contas, o que é a obsessão? A obsessão, segundo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, nos é dito um conceito clássico, que é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E é praticada sempre por espíritos inferiores. É evidente que um espírito trata sobre obsessão. O obsessor, o obsediado e o processo obsessivo. Bem, a obsessão é considerada, hoje em dia, uma verdadeira pandemia, porque o intercâmbio com a espiritualidade é constante, é frequente e ocorre até com muito mais frequência no sono, quando nós dormimos, que nós nos desdobramos, o nosso